Muito bem, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma formação do nosso livro O Homem Como Deveria Sê-lo. Nessa oportunidade, nós vamos ouvir aqui a partilha do Paulo Henrique, né, que também é da Fraternidade Misericórdia Materna, lá de Uberlândia, e que nós vamos ter o prazer aqui de ouvir a partilha desse capítulo, o capítulo 5, e que vem trazer para nós como título o herói, né? E vai tratar ali da questão da luxúria, da sensualidade, que, segundo o autor, no tempo dele, ali século XIX, né, já era bem uma situação bastante presente na vida dos homens, né? Então, imagine agora, depois da Revolução Sexual, dos anos 70 para cá, como isso se tornou tão forte para o homem, né? Dificilmente, ele conta ali nos meus capítulos, você encontra um homem casto, puro, né? Então, já vamos rezar, enquanto a gente aguarda mais pessoas, mais homens entrarem aqui, né? Mas já pedindo a intercessão de São José para esse momento. Lembrando que nós falamos no capítulo passado sobre 3 grandes tentações do homem, né? A soberba da carne, da vida, dos olhos, e uma dessas que vai ser tratada hoje, justamente a soberba da carne, a sensualidade, né? Então, esperamos que todos também que vão participar aí pelo YouTube deixem suas perguntas, faça sua contribuição também com essa partilha. O intuito sempre é fazer com que os homens cresçam, né, no desejo de se unir a Deus pela virtude, pela oração, e esse livro vem nos ajudar a isso, né, a nos dar caminhos para trilharmos as virtudes necessárias para o resgate da nossa masculinidade, né. O Santo Tomás ele tem uma expressão muito interessante, é que o homem só é homem enquanto se utiliza da sua inteligência. Né? Até mesmo quando o homem está dormindo, ele seria uma besta inerme na expressão dele. Né? Mas o homem só é homem quando está se utilizando da sua inteligência. E para o homem usar maximamente da sua inteligência, ele precisa vencer-se a si mesmo. Ele precisaria do autodomínio, né, que as virtudes oferecem. Então, nós queremos, nesse sentido, pedir não as virtudes naturais somente, mas também as virtudes sobrenaturais, pedindo aí o auxílio do glorioso São José, que nos ajude, né, nesse caminho de desenvolvimento das virtudes, de estudo, de desenvolver o nosso intelecto à luz das virtudes infusas, principalmente a prudência e a sabedoria, que são as 2 virtudes que devem nortear, né, a conduta do homem, principalmente nos tempos de hoje, nos tempos de tão desejos desenfreados, paixões desordenadas, a que nós, homens, não estamos submetidos, né, e que não poupa ninguém, né, toda criança, jovem, adulto, casado. Nós estamos vivendo no mundo do permissivismo, né, sexual. Então nós queremos pedir ao glorioso São José que nos ajude, ele que é casto, se fez ali casto para estar ao lado da Virgem Maria, nos ajude nesse mundo, né, de tantas paixões desordenadas, nos dê força. Então já vou fazer a oração e já passo aqui a palavra para o Paulo e peçamos ao glorioso São José que nos oriente. Ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que merecemos ter no céu, por intercessor, aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos. Abençoai-nos, ó Virgem Maria. Então, eu passo aqui a palavra para o Paulo Henrique. Boa noite aos que já estão aqui presentes. Deus possa conduzir essa partilha. À vontade, Paulo. Beleza, meu irmão. Muito obrigado. Bom, como o André disse, hoje nós iremos partilhar, então,
dando seguimento ao capítulo 5, no qual o título que o Padre Marchal nos traz é o herói, né? E logo no primeiro, na introdução desse capítulo já, o Padre Marchal pergunta, né? Quem é esse homem, né? Quem é esse herói nesses dias de hoje, né? Na verdade, na época dele, né, no final do século XIX, ali mais ou menos, início do século XX. E aí o Padre Marchal já diz, né? É aquele homem cujo homem é forte e casto, né? Ele diz, né? É o qual homem se pode dizer, sou forte porque sou casto. Mas nos nossos dias, quem o achará? Né? Então, já na época do Padre Marchal, como era difícil encontrar um homem que pudesse ter essa característica e esse nome de herói, né? O qual nós iremos ver até o final do capítulo, né? Bom, e daí o Padre Marchal, então, coloca já aí alguns vícios contrário a esse heroísmo que ele coloca, né? Na questão da castidade. E o primeiro deles, né, que praticamente vai permear todo o capítulo, é a questão do sensualismo, né? Que ele diz que o sensualismo é aquele sinal que sempre distinguiu os filhos de Deus, né? Os filhos do mundo com os filhos de Deus. O homem sensual é aquele homem que geralmente está fechado em si mesmo, né? E está preso dentro de si e fechado para as coisas de Deus. Então, por isso, o Padre Marchal diz que esse vício, né, é aquele que sempre separou a humanidade, né? Até um pouco para baixo nós iremos ver alguns pensamentos de alguns santos em relação a isso, né? E aí ele continua dizendo, né, ele segue dizendo que existe um abismo que separa o homem de Deus, né? E esse abismo é aquilo que prende o homem nas suas próprias, na sua parte sensorial, na parte mais baixa do homem, né? E aí o padre segue dizendo, né, que o que é o sensualismo, né? E ele diz que o sensualismo é aquilo que é o amor desregrado dos gozos materiais. Então, o homem sensual é o homem que ele está muito preso naquilo que é somente matéria, né? Aquilo que está preso aqui nas coisas deste mundo, né? E a virtude contrária a esse vício do sensualismo é justamente a vitória da carne sobre o espírito, né? Então, do espírito sobre a carne, desculpa, né? O sensualismo é exatamente o oposto disso, né? A carne que domina o homem, né? Para que ele seja impedido de acessar as coisas mais elevadas no qual o homem foi criado para cumprir, né? Então, já na época dele, né, ele diz que esse vício, né, tem de tal sorte sido injetado, né, ele usa a palavra inoculado, né, nos costumes da época, que parece que já ali no ano de 1900, mais ou menos, era o alvo de todos os sacrifícios que o homem se impõe, né? Então, o Padre Marchal apresenta o sensualismo como aquilo que todos os homens da sociedade, né, ou praticamente todos ali, estavam dando a sua vida para aquilo, né? E quem dirá hoje nos nossos dias, né, que já se passou aí tanto tempo e as coisas têm se avançado numa velocidade muito rápida, né? Então, o sensualismo, né, segundo o Padre Marchal, é esse vício no qual a geração dele, né, já vivia e se habituava de uma forma sem remorso, né, como se nada que tivesse contrário a isso fazia sentido na vida, né? Então, é basicamente como se o homem ele vivesse como se o gozo dos bens materiais fosse todo o fim da sua existência. Tudo que o homem faz é correr para alcançar tudo aquilo que vai satisfazer a sua carne, né? Que vai fazer com que ele goze ali dos prazeres da carne, não daquilo que de fato o homem foi feito para fazer, né? Para as coisas elevadas do espírito, né? E é interessante porque ele diz que nessa questão do sensualismo, né? O homem passou a ter uma visão do ser humano como se a virtude do homem fosse tudo aquilo que esteja relacionado a permitir com que o homem possa prolongar o seu gozo aqui na Terra. Então, um exemplo disso, por exemplo, é o homem que busca unicamente, por exemplo, a sua carreira profissional,
ou busca ali ser ter uma higiene, ser um homem que consegue conversar com as pessoas, né? E aí ele dá um exemplo muito interessante que diz o seguinte, né? Vai um infeliz, né, impelido ali pela necessidade, por talvez sua pobreza, tudo mais, furtar o seu semelhante para pegar um pedaço de pão ou alguns míseros reais, né? E esse homem vai ser visto na sociedade como um homem miserável cuja reputação vai ficar gravado ali no descrédito, né? Todo mundo vai olhar para aquele homem como se fosse um homem miserável, né? Mas do outro lado, o homem que gasta todo o seu tempo, toda a sua saúde, toda a sua energia para trabalhar, para viver no acúmulo dos bens materiais, esse homem fica sendo conhecido como alguém que sabe viver a vida, como alguém que quer aproveitar os seus bens e que não faz mal a ninguém, né? E a sociedade coloca hoje para nós, isso já na época do Padre Marchal, né, frisando que nós estamos falando de um livro do ano de 1900, né, no final do século XIX, início do século XX, no qual o homem só queria buscar ali as coisas para poder desfrutar dos seus bens materiais. Você falando aí, eu me lembrei de um documento da igreja chamado, até peguei ele aqui, é o Arcanum Divino Sapientiae, os tesouros da divina sabedoria, né? Falando sobre o matrimônio, que ele coloca ali em meados do século XIX, começou-se a investir, os homens, né, da época, começou-se a investir para criar-se, então, o divórcio, ou se não, o direito do homem ter mais de uma mulher e tal. E a igreja foi afirmando, né, a unidade do casamento, né, diante desses documentos, porque os homens de corte, os grandes homens daquele tempo, então eles queriam ter o direito de desquitar, se divorciar, e começou a fazer isso em tribunais e tudo. A igreja foi intervindo, né? Mas que é um resultado dessa exaltação já ali no século XIX da sensualidade, né? Então o homem não quer compromisso, né, com o matrimônio, ele quer viver o prazer, desfrutar da carne para as mulheres, possuir todas as mulheres da face da terra. Esse documento é muito interessante, ele vem alertar sobre isso, não é? Reafirmando a unidade, né, do matrimônio, o vínculo matrimonial e a importância da castidade conjugal matrimonial, né? Então, só me recordei desse documento muito interessante porque é mais ou menos a partir ele traz a história do século XIX, quando começou, que inclusive agora está nas leis, né? O homem pode divorciar-se e tudo, começou mais ou menos ali no século XIX, na lei do mundo, o tribunal mundano, né? Uhum. Então, É interessante, André, porque até mais ou menos foi nessa época que aquele sociólogo Kingsley Davis fez mais ou menos uma divisão ali da sociedade, né? Que o homem ele deixou de viver, a sociedade deixou de se estruturar nas estruturas primárias que ele fala, né? Que onde a família estava no centro, né? E o homem valia por aquilo que de fato ele é, né? Na sua dignidade, né? Como um pai de família, um sacerdote, né? E não mais como depois que se inverteu o papel, o homem não mais vale aquilo que de fato ele é, mas aquilo que ele faz, né? Tudo aquilo que é descartável. Então, até o matrimônio é consequência muito disso, né? O homem passa tudo aquilo que está relacionado ao valor do ser humano é totalmente desfeito, porque tudo passa a ser descartável, né? O casamento é descartável, o filho é descartável, depois vai entrar toda a questão do aborto, né, e tudo mais, essas questões de que o ser humano não vale nada, né? O que é importante trabalhar para viver bem e para poder viajar e tudo mais. e o curioso é que assim, o Machado vai falar aqui que o que está, se a gente vasculhar bem a nossa consciência, né, o que está por detrás disso é o sensualismo, o Sim, desejo, né, exatamente. desenfreado ali da carne, do prazer, né? Aham. Ele cita, né, um pouco logo abaixo disso que é bem ligado com isso que você estava comentando, né, um pensamento de Santo Afonso, Maria de Ligório, que achei muito forte, no qual Santo Afonso fala que de todos os condenados, né, que povoam o inferno, não há um único que não esteja por ter violado o sexto mandamento, né, que Isso, eu vi é lá. exatamente não pecar contra a castidade, né?
E depois ele Fátima até... também, né? Fátima também vai, quando Nossa Senhora mostra o inferno para as crianças, ela diz que muitos que estão ali é por conta dos pecados carnais, né? Sim, é muito forte, né? O sensualismo está muito ligado a essa questão da castidade, né? E Santa Fontes coloca, né, que a cada 100 condenados, 90, né, são só por causa deste pecado em específico, né? É, Então, se 100 pelo menos cometeu, né, 10% ali possivelmente foi condenado por outro pecado, mas que também tinha o pecado da sensualidade, né, da castidade. Então, é muito triste porque isso na época de Santo Afonso, né, quantos anos não fazem isso, né? Hoje a sociedade ela ainda não tinha se invertido os valores 100% como a gente vinha comentando, né, do homem estar totalmente atrelado àquilo que ele faz, né? Hoje é muito comum a gente chegar em qualquer lugar para fazer um cadastro, uma loja, ou qualquer lugar que seja, e a primeira coisa que a pessoa pergunta o que você faz, né? Qual que é a sua profissão, né? Sendo que aquilo ali muitas vezes aquilo que você fala, a pessoa já te trata de uma forma diferente, né? E aquilo ali uhum. basicamente norteia todo o restante, né? E é importante também ressaltar aqui, o Paulo Henrique, que às vezes as pessoas confundem muito, né? O catolicismo, quando fala dessa questão do prazer, da sensualidade e tudo, como se nós fôssemos aquelas pessoas apáticas, que não quiséssemos prazer, né? Como se fosse ilícito, como se fosse pecado sentir, experimentar o prazer, o gozo sexual. E não se trata disso, né? A Suma Teológica tem uma passagem que fala que o prazer é que foi querido por Deus, né? Porque se não tivesse o prazer do alimentar-se, do prazer sexual, o homem não se inclinaria a querer, né? Aquilo. Então, só que Deus colocou uma finalidade ali, né? No caso do alimentar-se, é para a saúde. No caso da sexualidade, é para gerar prole, os filhos, né? Então, o pecado trata-se da inversão desta ordem, né? Então, quando se fala de sensualidade nesse tempo, é porque o homem estava invertendo essa visão, né? Estava tomando o meio pelo fim. E aqui constitui o pecado. Você está desordenando a natureza das coisas, né? Está criando ali um rompimento de uma ordem que é estabelecida por Deus, e aquilo é que constitui um pecado. Então, o prazer sexual dentro do sacramento do matrimônio é querido por Deus. E os esposos podem, sim, experimentar o prazer, o gozo da sensualidade, não é? E aquilo ali é querido por Deus, e aquilo gera vida, né? Porque o sexo tem em potência a vida, né? E o homem que não se alimenta também, ele vai padecer, vai morrer. Então Deus colocou esses prazeres para servir de meio para a finalidade específica, né? Então gerar a prole como a sobrevivência, né? Se alimentar. Agora aqui o problema é que em meados desse século XIX e aí seguindo para frente, nós temos uma inversão desses valores, né? E aí o homem está buscando o prazer pelo prazer. E aí se vira um egoísmo, isso vira instrumentalização da mulher ou do homem, né? A família já não está mais na base da sociedade, como bem comentou aqui o Paulo Henrique. Em vez de ser uma estrutura primária social, você tem uma estrutura secundária. E tudo está com base na desordem do prazer, né? Onde o homem coloca o meio pelo fim, troca, né? Perverte a ordem das coisas. Isso é um pecado. E um outro santo que ele cita também é Santo Agostinho, né, que diz que em relação ao sexto mandamento, né, a sensualidade, Santo Agostinho diz que entre todos os vícios, esse tem o privilégio de conduzir o homem por veredas que parecem semeadas de rosas, né, Santo Agostinho fala, né, então é como se fosse o canto da sereia, né, o homem ele se deixa levar por essas questões da carne, né? E acaba que depois o homem se vê num beco sem saída, né? Acaba que o homem cai ali num labirinto e ele é impossível, não é impossível, né? Mas ele fica muito difícil de sair dessas correntes, né? E, e daí o padre Marchal coloca, né? Exatamente nisso, nesse ponto que o André tocava, de que nosso Senhor criou as coisas tudo muito perfeitas, né? Com todas as coisas nos seus devidos lugares e com uma ordem, no qual essa ordem ela deveria tender o homem para Deus, né? E aí ele diz, né, que Deus então deu ao homem, né, os sentidos para servirem à vontade, né? O qual a missão da vontade é destinada para atingir o fim último do homem, que é amar a Deus, né? Que deveria ser guiada pela razão, né? E
deixar levar pelos sentidos ali mais inferiores do homem, né? Pelo seu concupiscível, irascível, pelos prazeres da carne, né? E tem um ponto muito interessante também, que me lembro até de uma formação da fraternidade, né? Que faz a ligação das virtudes teologais, até você que tinha comentado, André, da questão da fé, a esperança e a caridade, né? Da ligação disso, de que a fé, ela reside na inteligência do homem, né? A esperança na memória e a caridade na vontade, né? Então, é exatamente essa vontade no qual o sensualismo ele impede que o homem utilize a sua vontade como seu fim último, para aquilo que de fato ela foi criada para fazer, para servir, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Exatamente. E essa questão é muito importante porque o homem, ele só. Toda vez que ele usa a sua inteligência, é que ele está enxergando uma verdade, né? E essa verdade, ela corresponde a um bem que a vontade quer. No entanto, o homem pode reverter, né, a ordem disso. Ele pode enxergar um bem, aliás, ele pode enxergar um mal com aparência de bem, né? E pode querer um mal com aparência de bem. Né? Ele pode enxergar uma mentira, né, com aparência de verdade, e vice-versa, que encontrar um bem. Só que aquele bem ser um mal. O que faz isso? Essa desordem, principalmente da sensualidade. Né? Que o que vem contrapor a sensualidade seria aí a virtude da temperança, do autodomínio, né? Que o autodomínio significa, os gregos deram uma conotação dessa virtude como mente sã. Né? O autodomínio significa você ter uma mente, porque quando você veja, quando você está numa tentação, num desespero da sensualidade, se produz na nosso imaginário uma certa quantidade de imagens, né? Situações ali que vão tomando o nosso irascível, o nosso compulsivo e nosso imaginário, né? E aquilo, a inteligência vai trabalhar em cima daquilo ali, né? E vai fomentar aquilo ali de uma maneira mais abrasiva ainda. Aí o homem vai ficar cego, não vai conseguir perceber o bem da razão, né? E a sua vontade vai em direção, vai ser enfraquecida, na verdade, vai sempre na direção dos prazeres, né? Então, ele até deu mais na frente aí, se deve comentar, ele dá um exemplo disso, que é quando Herodes está ali diante de Jesus, ele vê que aquele homem é inocente, mas por conta do apego, né, ao cargo, ao nome, a esses prazeres mundanos, ele não tem coragem de opor-se, né, àquele inocente e coloca ele para ser crucificado. Vende, né? Porque o homem sensual é isso. Na hora que toca a sua carne, que vai doer a sua carne, então ele se vende, né? Porque ele está percebendo que aquele é o maior bem dele, né? Na verdade, ele está vendo uma aparência de bem, aquele é um mal, está cego, né? Está com o espírito fechado para a realidade do bem que ele poderia encontrar se ele vencesse a própria carne, né? Se tivesse autodomínio. Uhum. Eu achei muito interessante porque o Padre Marchal frisa bastante esse ponto de que essa desordem do sensualismo, né, ela tem por consequência cegar o indivíduo, né? Então a pessoa de fato praticamente ela fica impossibilitada de enxergar a verdade, né? E um ponto muito forte também que eu achei que ele comentou foi que quando o homem chega a esse estado de vício, né, ele tem a sua dignidade prostituída, né? Então, a amizade do homem ela é violada, a sua reputação ela é exposta, e o homem ele não mede esforços para satisfazer os apetites da carne, né? Seja lá o que for, né? Até mesmo no caso de Herodes, de vender o próprio filho de Deus, né? De entregar ali mesmo vendo que a situação era injusta, né? E o Padre Marchal fala que isso tudo, né, é devido ao fato de que o sensualismo, primeiro de tudo, é aquilo que o André comentava. Ele é um ato de egoísmo do homem, né, de um fechamento de si mesmo. O homem, ele quer dar-se a si mesmo aquilo que vai satisfazer mais a sua parte sensorial, os seus apetites carnais ali, né? Então, ele fala aqui também um ponto muito forte, né? Que o que se pode esperar de um homem no qual todas as suas ações são destinadas para atingir um gozo, né? Então, geralmente, infelizmente, um homem que tem esse tipo
de atitude, né, é um homem que não se pode confiar, né, porque ele, a qualquer momento, ele pode voltar atrás, ou se não, você pode tocar num ponto ali que vai colocar o prazer do indivíduo ali em xeque, e o homem vai colocar aquilo que está mais favorável a ele, né? Que é exatamente essa questão que o André comentou do Pilatos, né? Que o Pilatos, ele vê Nosso Senhor, ele viu que de fato não encontrava nada, mas a partir do momento em que as pessoas começam a falar que ele não seria mais um amigo de César, então aquilo ali toca no ponto fraco dele, né? Dele perder a estima, dele não ter mais o prestígio de que ele tanto estimava, né? De ter seu conforto lá nos palácios e tudo mais. Então, o homem sensual, ele é sempre um homem fraco, né? Ele, geralmente, ele não consegue nem mesmo vencer uma tentação, né? Porque ele tem a tendência de se acovardar, de trocar aquilo que é justo por seu estômago, né? Até a carta de São Paulo aos Romanos, né? São Paulo fala exatamente isso, né? Até peguei aqui, deixei aberto. E São Paulo fala assim, né? Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes, evitai-os. Estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagens lisonjeira enganam os corações simples. Então, é exatamente isso que São Paulo está falando, né? O homem, ele tende o homem carnal, ele tende a se acovardar por medo do seu estômago, ou seja, aquilo que é mais prazeroso para ele ali no momento, né? Aquilo que vai satisfazer a carne e os apetites do homem. Eu acho que um exemplo que a gente poderia dar para isso é quando o homem, por exemplo, dois exemplos, né? Você vê os casos de aborto, né? Sempre tem um homem por trás que foge, né? Aí a mulher fica ali sozinha, indefesa, e então a grande saída dela é dar o fim mais fácil, né? Se tornar uma assassina do seu próprio filho. Mas aqui por detrás tem um homem que se acovardou, que só o prazer, né, do momento, e depois se acovarda, não assume, deixa a mulher sozinha, né? É um homem que está preso ao seu ventre, que é só o seu bem próprio, né? Uma outra realidade é dentro do matrimônio, onde os homens, né, não querem ter os filhos porque pesa no bolso, né? Tem muitos filhos, aí fazem vasectomia, ou convence a esposa de fazer laqueadura, então você vê que são homens, eu não estou falando de homens pagãos, não, estou falando de homens católicos, né? Que abraça a fé, mas não tem fé católica, né? Porque se você não abraça toda a fé católica, você não é católico. Você tem que, um homem, para ser católico de verdade, tem que abraçar toda a doutrina, todo o catolicismo. Então ele fala assim: ah, não, isso aqui a igreja inventa para. Você não vai cuidar dos meus filhos, não vai me dar o dinheiro para me bancar, eu vou ter quantos filhos eu consegui aqui. Então vai com essa, né, mesquinhez, né, que está por detrás ali a sensualidade, o orgulho, né, que depois vem a avareza, depois a sensualidade, não deixa que o homem nesse ponto seja livre, né, para ter os seus filhos quantos Deus mandarem, né. Esses dois exemplos. Ontem mesmo teve a votação aqui no Congresso sobre a questão do aborto adulto, né? E você vê que quem tem maior interesse nisso, além das mulheres, as feministas, você tem muitos homens ali, que são homens que vão votar naquilo, né? Se parece que é mais fácil, né? Você tornar, aí você joga a responsabilidade para a mulher, né? Ela se torna assassina dos seus filhos, mas por detrás está movendo isso, no fundo, é esse desejo desordenado de sensualidade, né? Quer dizer, você faz a reveria com quem você quiser, sem responsabilidade, porque se tiver um filho, tem um SUS lá para assassinar depois essa criança, né? Então é muito sério isso que a gente está colocando aqui, né? Para a sociedade de hoje, principalmente, porque você quer legitimar, né, a sua ação da sua sensualidade através de uma lei que visa matar teu filho, né? Porque você quer só o prazer daquele momento, não quer assumir a responsabilidade. Então é muito sério, muito grave essa covardia do ventre, né, do homem hoje. E se eu não me engano, é o padre Paulo Ricardo que comenta isso, André, que
o católico, né, não só católico, mas um casal que se fecha a vida, esse ato ele chega a ofender a Deus mais do que o próprio aborto, né, porque o aborto ali foi um assassinato de um ser inocente, mas que vai contemplar Deus, né? Mas no caso de um casal que se fecha a vida, foi uma alma que ela foi impedida de nascer, né, de ser gerada, né? E o próprio Padre Marshall coloca isso, né, que ele fala assim, né, até anotei aqui, né, repeliu o homem egoísta, né, que pensa no seu próprio ventre, né, repeliu até o nada seres a quem Deus destinava aos gozos do céu depois da aprovação na terra. Então, ou seja, né, uma alma que nunca vai ter a possibilidade de ter visto a Deus, né? É muito, muito, muito forte. É verdade. E aí ele, exatamente por causa disso que a gente comentava, né, André, o Padre Marchal coloca que o sensualismo, né, ele é mais do que um inimigo somente do homem, mas ele é um inimigo de todo o gênero humano, né, porque se não fosse o cristianismo, né, e todos os homens estivessem fechados ali no seu ventre, né, nos pecados ali contra a sexualidade, a carne e tudo mais, certamente o próprio gênero humano seria extinto, né? Não, nós não estaríamos aqui, né? Porque, afinal de contas, se nós estamos aqui, de certa forma, foi por causa da generosidade dos nossos pais, sob certa medida, né? Em menor ou maior grau, mas foi porque houve uma abertura à vida, né? E exatamente por causa disso, o sensualismo é exatamente esse inimigo do gênero humano, né? E hoje não é muito difícil de se ver isso, infelizmente, né? Os casais geralmente querem um cachorrinho, né? Um passarinho ali e tudo mais, e as famílias têm ficado cada vez menor, né? Infelizmente. Porque ter uma família numerosa ou até mesmo ser aberto à vida é uma coisa que custa muito, né? Que exige muita renúncia, né? Bom, um outro exemplo que coloca aqui também, André, que eu achei muito interessante, é a questão dessa parte do sensualismo na história de João Batista, na Sagrada Escritura, né? No qual a Heroíades, né, pede a cabeça de João Batista para Herodes, né? E Herodes ali é impelido pelo escrúpulo, né, de ter prometido algo injustamente, cumpre aquele dever e traz a cabeça ensanguentada de João Batista, né? E aí o padre Marchal diz que a cabeça de São João Batista, né, ensanguentada, é exatamente um símbolo para o homem, para que a gente vença esse sensualismo, né? Porque é através de lágrimas, né, através de muito sacrifício que o homem consegue vencer isso. É claro que também com a graça de Deus, né? Mas o padre Marchal coloca que justamente por isso também é uma oportunidade que o homem tem até para percorrer um caminho de santidade, né? Exatamente por causa da nobreza do esforço, né? Exatamente. Esse exemplo de Herodes ali é muito interessante, porque se a gente meditar um pouquinho, a gente vai perceber que foi a sensualidade, né? A filha da Herodíades dançou ali com toda a sensualidade, né? E ele já estava embriagado ali e ofereceu o que ele nem podia, né? Metade do meu reino. O cara já estava louco ali, a paixão já tinha subido a cabeça, não é? Mas aí a maldade, a malícia ali naquela situação pede-se a cabeça de João Batista para viver uma paixão desordenada, lembrando que ele estava com a mulher do irmão, né? E o João Batista estava denunciando aquele erro. Mas eu lembro que Herodes até acreditava na pregação de João Batista, não é? Porém, ele apostatou o único grão de fé que tinha por conta da sensualidade. É uma coisa que ele coloca aqui: o homem sensual e que só vive para viver há de sempre ser fraco contra a tentação, que colocar entre a pobreza e a apostasia. Há de ser covarde, né? Ele vai sempre escolher o mais fácil. Então, veja, nós estamos vivendo aqui um tempo em que as profecias colocam para nós um período de apostasia, a própria Sagradas Escrituras, né? Coloca para nós um período de apostasia que é esse faltar à fé diante das situações. Num período em que nós estamos vivendo uma desordem na sensualidade humana, uma desordem que nega até o biológico, né?
com a ideologia de gênero, por exemplo. Tudo para viver um prazer desordenado, para ir contra a natureza, para ir contra a Deus. Então, isso tudo é uma apostasia, né? Os vários tipos, entre aspas, de casamentos que querem celebrar, essa insistência infernal de aprovar o aborto. No fundo, é essa moral frouxa que leva para uma apostasia, né? Que leva para a vivência de qualquer maneira da sensualidade, do sexo. Né? Então, esse exemplo de Herodes é muito deveria falar bem ao nosso coração, porque no fundo ele apostatou um grãozinho de esperança que ele tinha ali em troca de um vil prazer de uma dança, de uma mulher que rebolou a cintura, né? Então, hoje nós temos coisas piores, como por exemplo a pornografia, né, que enfraquece o homem, enfraquece a sua masculinidade, leva para o adultério, né? Gera doenças de impotência sexual no homem e tudo, mas o prazer disso tudo é maior, né? E o homem vai se vendendo a isso, vai vivendo uma vida dupla. E no fundo, quando exigir, a fé dele exigir que ele dê uma resposta diante da sociedade, o que ele vai fazer é o que Herodes fez, né? Então você tenta matar aquele que está te acusando, né? Aquele que para que eu possa respaldar aquilo que eu quero viver. Então mata a igreja, mata os padres, não é? Quem fala a verdade persegue eles, entendeu? Cale a boca deles, porque na verdade isso é uma apostasia generalizada para que eu possa legitimar a minha sensualidade, o meu prazer de viver, né, os prazeres carnais, seja de qual natureza for, né, sexual, ou prazer do dinheiro, das honras, né? Então você mata aquele que está falando a verdade e exalta aquele que mente, né? Nós estamos num período desse jeito, vivendo desse jeito, porque os bons são perseguidos e os maus estão aí falando a reveria. Né? Uhum. No fundo, isso aqui já é apostasia. Estamos vivendo esse período. Exatamente, André. E é interessante porque o Padre Marchal, nesse capítulo, ele dá várias histórias, né, para a gente tentar se situar ali dentro dessas histórias, né? E sobre essa questão que você falava, ele conta a história ali de dois homens, né, que caminhavam próximo às montanhas ali de São Miguel, e um começou a subir e aquilo ali começou a lhe causar um esforço, né, uma dor nas pernas, né, e tudo mais, e o caminho muito árido, e o outro vendo que o caminho mais fácil era descer e gozar ali do desfruto que tinha numa praia abaixo da montanha, decidiu descer, né? E depois de um tempo, né, quando esse homem que decidiu descer colocou os pés na areia, ele começou a perceber que no fundo ali era uma areia movediça e que essa areia ele começou a se afundar nessa areia e quando menos viu já tinha ali para baixo da cintura, né? Foi se afundando aos poucos, né? Mas todo o prazer que ele queria gozar ali naquela praia era para ele muito mais interessante, né? Desfrutar ali de toda aquela questão do prazer e fugir de subir a montanha, né? Que representa ali até um caminho da santidade. E aí depois, no fim, quando esse homem começa a se ver preso e que ele não consegue mais sair, porque não tem ninguém mais ali na praia, começa a gerar no coração desse homem uma revolta, que é aquilo que você falava, né? O homem, quando ele se vê que ele está impossibilitado de fazer suas coisas, aí que entra muita apostasia, né? Ele cita muito a questão do ateu também, né? Do ateísmo, né? Do homem que se revolta contra Deus porque Deus está pedindo algo que ele é incapaz de dar, né? Por causa de não ter um coração generoso, né? Então, o homem, exatamente por causa até mesmo desse orgulho, né? Então, é um negócio muito que fala muito aos nossos corações também, né? É. Porque... E aí o ateísmo, né? O ateísmo, no fundo, o que é ateu, no fundo, ele tá querendo legitimar a sua moralidade, ou a sua imoralidade, né? Porque se Deus não existe, tudo é permitido. Só tem o aqui e agora. Então eu crio uma caricatura de Deus, né? Como Nietzsche, o Ibermete lá do Nietzsche, o super-homem, que é o Deus, e eu mato depois esse Deus que eu criei, e eu também sou ateu desse Deus que o Nietzsche criou, né? Porque se for pensar, esse Deus que ele criou não existe. Então a filosofia, de modo geral, moderna, cria um Deus e depois ele se torna ateu desse Deus, né? Mas no pano de fundo que está aqui regendo é a questão moral, tanto que
o Nietzsche tem a obra da moral, né? Ali, aonde ele vai dizer que a igreja colocou esse peso da moralidade, criando uma situação de pecado para enganar as pessoas, enfim, né? Mas, no fundo, no fundo, o que o ateu quer é legitimar a sua ação imoral, né? Se Deus não existe, então não tem moralidade, não tem vida, não tem, só tem aqui agora o prazer, o hedonismo, né? Então, se as pessoas estão matando Deus dos seus corações, o que sobra é os prazeres carnais, né? Eu me entrego aos prazeres carnais, de qualquer natureza que seja, não importa, né? O importante é experimentar o prazer, né? Então, isso é algo, esse comentário aí que você colocou, né? Para esse tempo é muito forte, né? O próprio São Paulo diz, né, que o homem carnal é incapaz de compreender as coisas do espírito, né? São Paulo Exatamente. fala isso, né? E o padre Marchal comentando essa passagem, né, da Sagrada Escritura, ele diz, né, que como que nós queremos, né, que uma pessoa que é escrava do sentido acesse as luzes do Evangelho, né? Porque para que a gente ouça ali e siga aquilo que Deus quer de nós, exige de nós também uma pureza do coração, né? Então, o padre Marchal fala que dificilmente um homem preso nessa areia movediça, como a história que ele comentou, conseguirá encontrar ali que a Sagrada Escritura está falando para ele contra o sensualismo, por exemplo, né, que está pedindo para ele para que ele faça a mortificação dos seus sentidos, né? E aí eu me lembro aqui esses dias, durante uma confissão, o padre perguntou, um padre bem senhorzinho aqui da cidade, né? Perguntou se poderia cantar um salmo para mim e começou a cantar o Salmo 24, né? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Né? E ele falou, esse entrar no santuário é uma intimidade com Deus, né? E aí o salmista diz, né? Quem tem as mãos limpas, um coração puro, quem não é vaidoso, né? Então, nosso Senhor exige de nós também essa abertura do coração para que a gente consiga acessar as coisas do Espírito, né? É necessário que o homem lute, né, contra essas questões, né? Interessante isso, Paulo, que existe uma passagem, a 1 Tessalonicenses 5, o versículo 23, onde São Paulo vai falar exatamente essa. É o texto da antropologia paulina, né? Ele fala assim: tudo aquilo que vós sois, corpo, alma e espírito, seja conservado em plena santidade para o dia em que o Senhor vos visitar. Né? Então, é muito interessante essa passagem, porque ele coloca aqui a diferença que existe entre corpo, apesar de ser uma integralidade, mas existe uma diferença entre corpo, alma e espírito, né? Aí você colocou aí o homem carnal, o homem que vive da carne, sarx, né? A carne, não compreende as coisas do homem espiritual, não é? Agora, é interessante que esse homem carnal que o São Paulo está colocando para nós, não é só o homem que vive os prazeres carnais, é aquele homem que ele desenvolveu até qualidades de virtudes, chegou até uma ciência bastante vasta, mas ele não se abre à dimensão do espírito pela fé, não é? Que é aquela graça que Deus dá ao homem. Então, esse homem carnal, ele busca compreender as coisas da natureza e tem uma certa compreensão, mas ele não transcende isso, né? Ele não consegue ver a verdade das coisas da fé. Né? Então, é tanto o homem carnal mesmo, que vive os prazeres carnais, mas também existe uma interpretação desse homem carnal como, vamos imaginar aqui, um Platão, um Aristóteles, que são homens que desenvolveram a virtude até certo nível, mas são carnais no sentido de estar buscando as coisas da terra. Chegaram a chegar em Deus, a pensar em Deus, as suas doutrinas, mas muitos erros na sua doutrina, né? Eles precisariam ali de um outro ponto, que é a revelação. Precisaria de entrar na dimensão do espírito cristão, né? Para poder compreender as coisas do espírito. Então, esse homem aqui é fechado para ele a compreensão, né, maior da caridade cristã, dos fenômenos extraordinários da graça, da fé, dos acontecimentos da graça, né? E agora você imagine o homem carnal mesmo, esse que vive no prazer da sensualidade. Esse aqui, nem as coisas da psique dele ele entende, da coisa da alma dele ele entende. Né? Uhum. Então, gasta de dinheiros com psicólogo, enfim, né? Mas não entende.
E no fundo, o que eu vejo acontecendo muito, principalmente entre os jovens, né? E entre as crianças também, pornografia está sendo uma realidade entre as crianças. A gente já viu casos aqui, crianças com 4 anos de idade, terrivelmente, né, vendo esse tipo de coisa. E quando chega a certa idade, não tem mais nenhuma perspectiva assim da existência, sabe? É como se não tivesse mais nada para viver, tudo não faz mais sentido. Aí que vai para onde? Para o suicídio, para as drogas, né? Enfim, porque parece que experimentou tudo, né, do prazer, e como não tem mais nada, é só a carne, não tem mais nada aqui, então a única solução é dar fim à minha vida, né? Então, está vendo vários casos aqui, esses dias atrás, um homem casado, inclusive, veio a cometer o pecado do suicídio, né? Entre as crianças também. E a gente vê que tudo tem base aqui nessa questão da sensualidade, né? Desse desenfreamento da busca do prazer. Até quando você falava, eu me lembrava que o São Paulo acho que usa o homem psíquico e o homem pneuma, né? Então, o psíquico ali, a gente nem, como o André falava, né? Nem sempre nós estamos falando somente dos homens que está totalmente aprofundado no pecado, né? Mas é o homem que o próprio Padre Marchal diz lá na época dele que é um homem considerado justo na sociedade. É um homem que trabalha, ganha o seu sustento, né? É exatamente desse homem também que São Paulo diz, né? Que esse homem ele é incapaz de enxergar as coisas do espírito, né? Não, às vezes o homem é até fiel à esposa, né? Trabalha honestamente, não faz nada demais, mas esse é o homem psíquico que São Paulo fala, né? E não o pneuma, né? Que vive segundo a fé. Bom, caminhando aí para a última parte do capítulo, né? Então, o Padre Marchal ele coloca em relação ao que deve se evitar, né? Aquilo, ele começa no primeiro ponto, né? Ele diz que ele faz a seguinte pergunta, né? O que deve fazer o homem para fugir dessa degradação, né? De uma vida desregrada e tudo mais, né? E aí a primeira coisa que o Padre Marchal coloca que é invocar o auxílio e a força de Deus pela oração e pela vivência de uma vida sacramental, né? Então, uma vida de confissão, uma vida eucarística, né? Comungar Nosso Senhor na Eucaristia, ter uma vida de oração fiel ali, né? Diária. E queria que você comentasse um pouquinho, André, sobre esse primeiro ponto que o Padre Marchal coloca, que acho que é um ponto muito importante aí para nós. Exatamente, esse é o herói, né, que ele coloca. Exatamente. Depois ele termina com isso, né? O título desse capítulo é o herói, né? Quem é o herói aqui? Tá falando um monte de coisa, quem é o herói? No finalzinho a gente vê que o herói é exatamente aquele que tenta fugir, né, dessa degradação, né, que a sensualidade desordenada vai provocando em nós. Então, o uso dos sacramentos, né, como meio, a austeridade, a penitência, não é, para você vencer a lascívia da carne ali. Não existe outro método, né? A gente vê, eu até lembrei de um exemplo aqui de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval era um santo, foi um santo que a Europa inteira não dava um passo sem não consultar ele primeiro. Santo reis, como Papa, Bispo, padres, todo mundo queria falar com ele antes de tomar alguma decisão. Mas quando ele tinha entre 19 e 20 anos, ele estava ali antes de ser monge e tudo, ele olhou meio que sem querer para uma senhora, para uma dama, uma bela moça que ia passando e viu as canelas dela. E aquela imagem entrou nele e ele já não estava mais conseguindo rezar, já não estava conseguindo mais estudar, aquilo ficou um tormento. O demônio se utilizou daquela pequena situação para poder tirar esse servo de Deus da oração. Então, ele, extremamente hostilizado por aquela situação, resolveu pular num tanque de neve gelado, né, num tanque de gelo, e ali foi encontrado quase em hipodermia já, quase morto, e tiraram ele dali. Aí ele relata que aquela imagem sumiu e nunca mais incomodou ele, e ele falou tanto que foi, né? Então nós falamos aqui da mortificação da carne, né? Não ter outro caminho, entendeu? É o caminho que o cara escolheu, subir aquela montanha íngreme lá, do que passar pelo vale de areia movediça, da praia da areia, que se vai afundando cada vez mais.
Então, junto à penitência, você tem os sacramentos da igreja, né? A confissão, né? A confissão sacramental semanal, sei lá, sempre que tiver algum pecado mortal, não é? São remédios que Deus dá para a nossa natureza decaída, não é? Então, nós precisamos utilizar desses meios, buscar uma vivência coerente dos mandamentos, não é? Buscar essa vivência de fazer esse exame de consciência sempre, a mortificação do olhar. O pecado no homem sempre entra pelos olhos. O principal sentido que o homem deve vigiar, não é, desses órgãos que Deus nos dá, é o sentido da visão, não é? É aqui que começa no homem, não é? Veja Davi, por acaso viu, não é, a mulher de Urias ali, não é, tomando banho, sei lá, curiosidade cresceu, logo ele fomentou no coração o desejo de possuir aquela coisa, né? Desculpa, de possuir aquela mulher. E assim fez uma tragédia, né? Botou o homem, que era o marido dela, na guerra para morrer, e casou com a mulher dele. Mas se a gente voltar, veja o Salmo 50, que é o Salmo do arrependimento de Davi, criar em mim um coração que seja puro, né, Senhor? Se a gente voltar arrependido, confessar o nosso pecado diante do Senhor, Ele é misericordioso a nos perdoar, né? E nos dá a força para vencer. Então, exatamente a austeridade, né? Que vai moderar os nossos apetites sensual ali. Então, o homem para ser homem, ele precisa do sacrifício, naturalmente, né? Então, o homem precisa se mortificar cada vez mais. Mas o homem não consegue se mortificar sem uma vida de oração, sem momentos a sós com Deus, né? Sem chorar diante do seu Deus. O homem só chora diante de Deus, né? Se inclina diante de Deus para rezar, para se humilhar diante do seu Criador, pedir, Senhor, não consigo, não é? E uma coisa muito importante aqui, que eu me recordei sobre isso, para me valer do nosso carisma, né? Nosso carisma, ele quer transformar as misérias em misericórdia, né? Mas como é que se dá isso? Porque, veja bem, nós temos uma frase que é a frase marcante do carisma, que diz que um abismo atrai outro abismo, né? Um abismo de miséria atrai um abismo de misericórdia. Então, diante dessa realidade da sensualidade, como que a gente poderia entender isso, né? Bom, o primeiro passo que a gente entende, porque o carisma pede para a gente amar as abjeções que as nossas misérias nos provocam. Então, aquela degradação que a minha miséria me provoca, eu devo ter apreço por elas, porque foi por causa disso que Deus veio e morreu. Ele veio para o pecador, ele veio para o doente, né? Portanto, não é inteligente para o homem que está sendo atacado ali pela sua sensualidade negar a sua fraqueza. Porque geralmente o que a gente faz, a gente nega que tem aquilo. A gente quer ficar cego para aquela fraqueza, não é? E aí sempre a gente vai ter uma inanição e não uma verdadeira força para combater aquilo, aí fica caindo, mas negando que tem a fraqueza, não é? Ou seja, você vai criando ali uma espécie de somatização dentro de você, que você fica com a inanição e a coisa vem com toda a força e você se lança com toda a força, que nem o filho pródigo pega o dinheiro do pai, vai para a lama, para os povos, para a sensualidade, não é? Você fica, mas o certo seria você, diante do seu Criador, confessar, Senhor, eu sou adúltero, eu gosto de pornografia, essa é a minha fraqueza, Senhor. Se o Senhor não intervir nessa minha miséria, eu vou me lamear cada vez mais, entendeu? Você rezar isso diante do seu Criador, porque a palavra de Deus fala para nós, eu vim para o pecador, eu vim para o doente. O são não precisa de médico. Então, o sacramento da penitência é para o doente. A penitência é para o doente, é os remédios que Deus dá, não é? Então, não é inteligente da parte nossa, que tem essas fraquezas, os homens, ficar ali, né, negando, ficar ali somatizando essas coisas dentro de si. E quando elas vierem para fora com toda a força, você não vai dar conta, você vai cair. É o que acontece geralmente com os católicos, né? Não, você vai ter que aprender a rezar com esse carisma e aprender a não negar a sua miséria diante de Deus. Se você nega a sua miséria diante de Deus, você não está querendo a misericórdia. Você, na verdade, está querendo disfarçar a sua miséria para poder abusar mais dela. Não é? Então, o nosso carisma ensina você a não negar a sua fraqueza e apresentar diante de Deus a sua miséria. Eu sou assim, Senhor. Eu gosto mesmo de olhar para as mulheres que passam na rua aí,
Deus saciar a minha visão com aquela beleza. E se eu pudesse, Senhor, eu teria relação com todas as mulheres da face da terra. Mas veja, Senhor, isso é uma desordem em mim. Isso é a desordem do pecado. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, o que será de mim? Não é? Aí, nessa hora, você vai pedir, Senhor, me dá os teus sentimentos puros. Me dá o teu olhar casto. Entendeu? Senhor, venha sobre mim com as tuas atitudes, aquela relação pura que o Senhor tinha com as mulheres. Não é? Me torna um homem casto. Mas eu estou apresentando para o Senhor a minha miséria. Então, agora eu estou pedindo, o Senhor vai vir com a sua misericórdia. Né? Então, essa parte aqui do finalzinho do livro é muito importante para nós. Né? Os sacramentos, a oração, né? Essa penitência austera, prudente, mas também você não negar a sua fraqueza. Né? Não negar que você tem aquela fraqueza. Então, nesse momento, Deus pode dar a sua misericórdia, porque ele veio para os miseráveis mesmo. E aí aquela distância que tem entre nós e a união com Deus é a mesma distância que existe entre nós e a experiência da misericórdia. Porque a experiência da misericórdia ela só acontece na vida de quem se arrepende. Não é uma misericórdia a esmo, né, que eu vou ficar lá, confessa e peca. Mas diante da confissão dos meus pecados, da minha fraqueza, de auto-reconhecer que eu sou assim, miserável, que em mim só tem miséria e pecado, então mostra um arrependimento diante do Senhor e ele vem com a sua misericórdia. E aí ele vai dizer, que nem falou para Maria Madalena, você vai e não volte mais a pecar. E aquilo vai ser uma ordem. Aquilo foi uma ordem que Deus deu para Maria Madalena. Entendeu? Uma ordem e a graça de poder realizar. O encontro da miséria com a misericórdia. Não é? Mas ela teve que confessar a sua fraqueza. Ela foi pega em adultério. Ela teve que confessar publicamente a sua fraqueza para experimentar a misericórdia de nosso Senhor. Não é? Então, nesse ponto, nosso carisma aqui é muito importante. Ele vai pedir de você a confissão dos seus pecados, a aceitação das suas fraquezas e misérias, não é? A oração, a mortificação dessas coisas, não é? E confessar diante de Deus para receber, em troca, a misericórdia. É muito bom, André. E pegando um gancho aí de tudo isso que você comentou, a principal virtude, ou pelo menos a primeira delas, que o Padre Marchal bate ali mais firme, é a questão da temperança. Né? E só lembrando, né, a essência da virtude, segundo São Tomás, é inclinar o homem para o bem, para aquilo que o homem foi de fato criado para fazer, como eu dizia um pouco mais cedo, né? E o homem ele foi criado para ser regido pela razão, né? E a intemperança, né, que é o contrário da temperança, é o homem que se deixa levar por muitas coisas, né? A temperança ela atua direto no concupiscível, então aquilo que é mais prazeroso no homem, né? Então tudo aquilo que impede o homem de fazer as coisas com moderação, por exemplo, a gula, né? A avareza, né? Trabalhar excessivamente por causa do dinheiro, né? Comer excessivamente, fazer tudo que é em excesso, tudo que é contrário à natureza humana, né? Aquilo que nosso Senhor colocou na certa medida para que o homem se santifique, né? O trabalho, ele não é ruim em si, né? O homem deveria se santificar em meio a essas coisas, né? Então, a temperança, ela é essa virtude cardeal que ela vem muito de encontro a essa questão da nossa fraqueza, que o André comentava, né? Na onde nosso Senhor nos dá a graça de fazer as coisas na medida certa, né? Passar ali dar a devida importância para as coisas, né? E dar a devida importância para as coisas de Deus, muito atrelado com a virtude da justiça também, né? De dar a Deus aquilo que é de Deus e de dar a César aquilo que é de César, né? Então, não dá a sua vida por causa do trabalho, né? Mas dá a vida por causa de Deus, por causa dos filhos, né? Por causa da família, né? Então, acho que isso é muito importante, né? E... Exatamente. Desculpa, quer comentar alguma coisa, André, em relação a isso? Não, é só, pensando na virtude da temperança, né? Eu lembrei de que os filósofos antigos classificavam 5 tipos de gulas, né? Que todas são uma espécie de excesso. Então, eles tinha, não sei se eu vou lembrar de todas, mas tinha um tipo de gula que chamava de nimis, que significava em excesso, né? Tem a ardenter, que é aquela pessoa que se lança com grande voluptuosidade para a comida, né? Lá. Tem o estudiose, que é aquela pessoa que gasta um tempo demasiado na preparação e no estudo do melhor alimento para comer, não é? E tem um outro que eu não lembro a expressão em latim, mas significa aquela pessoa que ela come antes da hora,
não é? E tudo isso está ligado com a questão da sensualidade, porque o domínio que você não tem com a comida, né, com o alimento, é o mesmo fato de domínio que você vai ter com a sua carne, né? Então, por isso que às vezes quando a gente mortifica a carne mesmo, no sentido da alimentação, com o jejum, que é um dos remédios para quem é desordenado na sensualidade, o resultado que você vai ter é que você vai ter força para combater os pecados carnais em relação à sensualidade, né? Por isso, a melhor penitência indicada é o jejum, não é? Você realmente mortificar o alimento, né? E ali vai dar força para você combater a lascívia da carne. Interessante, André. E o padre Marchal até coloca, né, para uma dica também é para evitar todas as qualidades ali que constituem um gastrônomo, né? Ele diz, né? E eu fui pesquisar no dicionário e o gastrônomo é exatamente aquela pessoa que tipo assim coloca toda a sua energia naquilo ali para fazer um alimento prazeroso, né? Para que aquilo depois satisfaça a sua carne, né? Tirando um pouco a finalidade do alimento, que é nutrir o homem para servir a Deus, né? Bom, e por fim, né, tem mais uma historinha que o padre Marchal coloca, que eu achei muito interessante também, né, que ele diz que durante a perseguição do imperador Liciano, né, 40 soldados, se eu não me engano, eles foram expostos nus, né, durante o inverno, numa região muito fria mesmo, e colocou do lado ali um banho ali, um tanque de água quente, para que os homens pudessem se banhar naquele tanque de água quente se eles negassem a fé, né? Então, se você falasse que você era cristão, então você teria que ficar nu na neve, no frio, e se você fosse contrário a isso, você poderia tomar um banho de água quente, né? E aí um dos soldados, né, dos 40, ele não resistiu à tentação e foi tomar o banho quente, né? Porque estava muito difícil ali e tudo mais, né? E aí durante a noite, ele teve uma visão, né, que ele viu descer do céu 40 coroas brilhantes, né, muito bonitas, e uma delas estava um pouco mais suspensa, né, e ele ficou olhando para aquilo até que uma voz começou a gritar, né, falta um dentro dos 40, que uma coroa não estava ali na unidade das outras, né. E aí, tocado pela graça, ele percebeu que aquele um que faltava era exatamente ele, né, que tinha largado ali, negado a fé por causa de um banho quente, né? E aí o padre Marchal coloca, né, que esse banho quente, né, ele representa exatamente o sensualismo que nós falamos hoje na live inteira, né? O frio, né, ele que faz o homem despertar ali para as coisas, né, ficar mais atento e lutar contra os seus instintos, representa exatamente a virtude da castidade, né? E a vitória suprema, né? Porque depois que esse soldado voltou, todos eles morreram e ganharam o prêmio da vida eterna, né? E esse prêmio é exatamente o homem-herói, no qual o capítulo fala, né? De quem nosso Senhor Jesus Cristo diz, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, acho que com isso a gente fecha esse capítulo, né? Foi um capítulo muito proveitoso, né? Muito atual para o nosso tempo, né? Daquilo que nosso Senhor espera de nós, né? De sermos pessoas de corações puros, né? Pessoas que buscam a Deus ali com todo o nosso coração e com a nossa miséria, como o André diz, né? Para que nosso Senhor possa transformá-las ali através da sua misericórdia. Exatamente. Essa história também eu achei bastante comovente, né? Porque na verdade ele coloca aqui como se parece ser algo real que aconteceu, né? Sim, sim, é. Foram martirizados esses homens. É. Mas ali ele meditou a relação que existe entre a castidade e a sensualidade, né? Então é exatamente o que nós precisamos buscar, né? Essa castidade, mas não só a castidade natural, né? Que o homem faz por inanição, mas aquela castidade que é um coração abrasado de caridade, que não torna os seus membros de uma prostituta, né? Que ele até usa aqui isso, né? Aham. Mas torna os seus membros constituintes do corpo de Cristo, que é casto, né? Então, a gente precisa muito pedir isso a Deus na oração, para que a gente possa, tanto no nosso matrimônio, enquanto jovem que namora, enquanto sacerdote também, que deve ver a castidade, não é?
do Cristo mesmo, pedir a Deus essa graça, porque falta muito essa pureza, né? Lembrando que uma das bem-aventuranças, né, o Paulo Henrique ele coloca aqui também, nas Sagradas Escrituras, os puros verão a Deus. Os puros é que verão a Deus. Essa pureza é a pureza da fé, né? Mas a fé também, na medida que ela ensina a gente a desprezar, a enxergar as coisas que não se vê, como diz São Paulo, nos ensina a desprezar as coisas que se verem. Né? Então, a fé, a esse nível, também produz em nós uma purificação da carne, do coração. Mas o homem cresce na fé, mais puro ele vai ficando, e mais apto ele vai se tornando para ver a Deus. Então, nós temos que pedir essa graça ao Senhor. O homem precisa ver a Deus, né? Então, não sei se tem alguma colocação, alguma pergunta dos que estão aí. Tem umas 9 pessoas aí, mais ou menos. Pelo menos aqui no... Estou acompanhando no YouTube, 8 aqui na tela. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aqui para o Paulo, ou acrescentar alguma coisa, mandar aqui no chat. Se não tiver algum comentário, alguma coisa, a gente vai finalizar, né, Paulo? Sim, sim. Se não aparecer alguma coisa aí. Bom, eu acho que não deve ter. Mas também é muito claro o capítulo aí, né? Você tem que mortificar a sua carne pela castidade e evitar o sensualismo do mundo presente, né? O que a gente poderia tirar para nós. E o meio é a austeridade de vida, a mortificação, você não negar suas misérias, você fazer a confissão dos seus pecados, comunhão sacramental. Um dos principais frutos da vida eucarística é a castidade, porque a Eucaristia é o pão dos fortes, o pão das virgens, o pão dos castos, né? Então, a comunhão eucarística. Então, Paulo, você gostaria de fazer a oração para nós, para a gente encerrar? Desde já eu quero agradecê-lo, né, por essa partilha maravilhosa que você trouxe para nós aqui nesse capítulo, a sua colaboração, também a exposição do tempo. Agradecer a todos aqui que participaram conosco, é muito importante, né, esses momentos que nós estamos vivendo a cada mês na partilha desse livro. Pretendemos continuar e não parar, ir para outros livros, né, para contribuir aí com a formação da masculinidade do homem, porque na verdade a gente tem a expressão, né, um ferro se afia com outro ferro. Então o homem precisa conviver com os homens, já que nós perdemos muita referência de homens, né, na sociedade. Então nós precisamos resgatar isso, né, essa masculinidade que o homem precisa ter, né, em torno daquilo que é a sua própria hombridade mesmo, né? Estar juntos, assim, nem que seja online, é algo muito importante para a nossa formação do caráter da nossa masculinidade. Então, quero agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Agradecer ao Paulo por essa partilha e que Deus Nossa Senhora abençoe. Amém, André. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, vamos pedir à Virgem Maria, ela que é a Virgem das Virgens, ela que não experimentou na sua carne o pecado, ela que foi imaculada em toda a sua vida. Nós pedimos à Mãe Santíssima que a Senhora possa nos dar essa pureza de coração. Pedimos a intercessão do glorioso São José para que nos livre de toda a impureza. Ó glorioso São José, Pai e protetor das virgens, a cuja fiel proteção foram confiados Jesus Cristo, a própria inocência, e Maria, a Virgem das Virgens. Em nome de Jesus e de Maria, desse duplo tesouro que vos foi tão caro, vos suplico que me conserveis isento de toda a impureza, para que com espírito puro e corpo casto, sempre sirva fielmente a Jesus e a Maria. Amém. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração coração de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Muito obrigado a todos. Com Deus, Deus abençoe. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, meu irmão. Com Deus. Um abraço.